Olá, sou o Padre João Batista, da Diocese de Divinópolis, da Paróquia de Santo Antônio, em Igaratinga. Gostaria de convidar a você para rezar comigo, refletir comigo, a partir do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 26 ao versículo 33, que são os versículos que formam a passagem evangélica que nós vamos meditar neste domingo, o 12º domingo do tempo comum. Estamos no contexto do sermão missionário, do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Aqui, Jesus dá instruções aos seus discípulos a respeito da missão, como proceder na missão. E hoje, de maneira especial, Jesus convida seus discípulos, exorta, melhor que instruir, exorta os seus discípulos a não temer as dificuldades nem as perseguições. Vejamos o que diz o texto. Não tenhais medo deles, pois não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei-o à luz do dia. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o sob os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão sem que vosso Pai o permita. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Meu amigo, minha amiga, estes são os versículos que compõem o Evangelho, a passagem evangélica deste domingo, o 12º domingo do tempo comum. Interessante que por três vezes, Jesus diz aos discípulos, diz aos seus apóstolos, na iminência da missão: não tenhais medo deles. Deles quem? Daqueles da sinagoga que perseguiam os cristãos da comunidade de Mateus? Havia uma controvérsia. Os judeus da sinagoga acusavam os cristãos da igreja de Mateus de serem judeus de segunda categoria, porque deixaram, segundo eles, de observar a lei de Moisés para seguir os ensinamentos de Jesus. Na verdade, eles não abandonaram a lei. Eles continuaram a observar a lei de Deus dada ao povo por meio de Moisés, mas não observavam segundo as prescrições dos escribas e dos fariseus da sinagoga, mas observavam a partir da perspectiva de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E Jesus mesmo ensinou no Evangelho de Mateus: não vinha abolir a lei, mas dar pleno cumprimento. E o pleno cumprimento que Jesus dá é: observai a lei, acima de tudo, fazendo a vontade de Deus, que é amor, que é misericórdia. Então não tenhais medo dessa gente. Eles não podem fazer nada. Eles também aqui, não tenhais medo deles, pode se referir ao Império Romano, que perseguiam todos que não adoravam ao imperador como divino, como Deus. E os cristãos se rejeitavam de toda maneira em adorar o imperador como Deus. Para eles, Deus é o Pai, é o Filho Jesus e é o Espírito Santo. Ou para nós cristãos, só Jesus, só Deus Pai,
e só o Espírito Santo são Deus. Adoravam como divino Jesus, não o imperador. Então não tenhais medo deles. Algumas traduções, inclusive no nosso lecionário está: não tenhais medo dos homens. Essa é a tradução que pode servir para todos os tempos. Não ter medo de homem nenhum. Proclamar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Mesmo vindo as perseguições. Aqueles que, por qualquer outro interesse, ou que têm os seus interesses em confronto, em contradição com aquilo que ensina o Evangelho, sempre vão se sentir incomodados com a pregação do Evangelho, com o anúncio do Reino de Deus, com o anúncio de Jesus, e por isso vão perseguir aqueles que se colocam no caminho dessa missão. Então não tenhais medo dessa gente, não tenhais medo deles. Isso no versículo 26, no versículo 28 a mesma coisa, não tenhais medo. E no versículo 31, não tenhais medo. Olha, não tenhais medo, porque eles matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pode até matar o corpo, mas o corpo Deus ressuscita. Nós não cremos na ressurreição da carne? Temei antes aquele que pode matar a alma, isto é, a segunda morte. Depois de morrer para este mundo, ainda morrer para Deus. E ser jogado na geena. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Ou depois outras traduções vão colocar o inferno. Geena virou sinônimo de inferno, porque geena era uma espécie de lixão, onde se jogava o lixo para colocar fogo, e ali era o lugar de punições. Era terrível o lugar. Então, ser jogado na geena é sinal de ser condenado, de ser punido. Então, temer a Deus, que pode nos punir a ponto de nos tirar a vida eterna. Ser punido na geena, no fogo eterno. Mas essa também não deve ser a nossa preocupação. Porque veja o que diz o texto. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Olhai também os pardais, né? Não valem quase nada, financeiramente falando. Vendem um pardal, ou se vendia um pardal, hoje ninguém nem compra pardal, mas comprar pardal para quê? Né? Até os pardais, que têm pouco valor, não caem por terra sem que Deus veja, sem que Deus queira. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Quer dizer, nós temos muito valor para Deus, porque Deus sabe até a quantidade de cabelo que a gente tem na cabeça. Senão que eu sou muito valioso. Para Deus, é claro. Deus nos ama e não nos castiga. Então, temer a Deus para quê? Então, se não é necessário, se não precisa temer nem a Deus, porque Deus é nosso amor. Deus é amor. E Deus nos ama. E Deus deve ser o nosso amor. E Ele cuida de nós. Ele nos ampara. Temer aqueles que nos perseguem por ser cristãos, não por qualquer coisa, mas por ser cristãos, por ser promotores do Evangelho, missionários de Jesus, não precisamos temer, porque Deus nos assegura, Deus nos sustenta. Temei antes ser rejeitado por Jesus. Aqui está o segundo bloco desse Evangelho, desse trecho do Evangelho, os versículos 32 e 33, o que Jesus diz aos discípulos: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha, então a questão aqui, é aí que deve ser nossa preocupação, não temor. Ser renegado por Jesus, não ser declarado por Jesus diante do Pai. Quem se declarar a meu favor, está do meu lado, que vive conforme eu ensino, conforme eu ensinei, que põe em prática o Evangelho, que promove o Evangelho, este sim está se declarando a favor de Jesus. Não basta falar, eu sou de Jesus, declarar com a palavra, mas precisa declarar com a vida que se leva. Esse também será declarado por Jesus como amigo de Jesus diante do Pai, que está nos céus. Agora, quem renegar Jesus diante dos homens, por medo, por covardia, por interesses, por N interesses, não é? Por interesses pecuniários, por interesses financeiros, por interesses políticos,
por interesses mundanos, interesses terrenos, deixar o evangelho de lado, rejeitar Jesus diante dos homens, também esse será renegado por Jesus diante do Pai do céu. Essa deve ser a nossa preocupação. Não renegar Jesus com as opções que a gente faz na nossa vida. Com os compromissos que a gente vai assumindo que não sejam coerentes com o Evangelho de Jesus. Esse deve ser nosso temor, nossa preocupação. Porque poderemos ser rejeitados e renegados por Jesus diante de Deus. Agora, temer aos homens, não precisamos temer. Porque Deus é nossa garantia, é nosso sustento. E Jesus diz lá no final do Evangelho, do próprio Mateus, quando ele diz aos seus discípulos, ide mundo afora e fazei discípulos e anunciai o Evangelho, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Todos os dias. Então, a nossa preocupação deve ser seguir Jesus, promover a palavra de Jesus, se declarar a favor de Jesus, sempre com a palavra e com as opções, com as decisões, com os compromissos que a gente vai tomando durante a nossa vida. E nada mais temer. Não será preciso temer mais nada. E veja, o que eu vos digo aqui, ao pé da orelha, sussurrado ao ouvido, proclamai-o à luz do dia, sob os telhados em qualquer lugar, sem medo. Coloque-se à frente. Hoje nós temos tantos meios, né? É rede social, é o YouTube, é o Instagram, é Facebook, é o WhatsApp, é tantos meios. Nós estamos rejeitando Jesus com o que a gente fala, escreve e posta nessas redes também. E na nossa convivência diária, na família, na rua, na escola, nesse tempo todo que nós estamos vivendo, como nós temos apresentado a nossa vida, a favor ou contra Jesus? De acordo com o Evangelho ou contrário ao Evangelho? Cabe aí a nossa reflexão. Cabe aí a nossa reflexão. Que Deus nos livre da condenação eterna. Mas sejamos, e Deus nos livrará da morte eterna. Deus não nos lançará na geena, mas tenhamos coragem de anunciar Jesus, diante dos telhados, à luz do dia, viver conforme a palavra de Jesus, sem renegá-lo. Optar sempre em tudo, de modo que sejamos coerentes com o Evangelho que nós comungamos, com o Evangelho de Jesus. Não tenhais medo, valemos mais que pardais, valemos mais que dinheiro, valemos mais do que os cabelos da cabeça, valemos mais do que dinheiro, valemos mais do que tudo, porque somos de Deus. Porque somos de Deus. E Ele nos sustenta, Ele nos garante. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te faça muito feliz. Mais uma vez, Shalom, paz a vós, Shalom Aleichem, paz a vós, muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Se você puder, não deixe de se inscrever aí nesse nosso canal. Isso para mim é muito importante, a sua presença, a sua amizade. Gostaria muito que você fizesse isso, se ainda não o fez. Se já o fez, conte para os seus amigos, fale desse nosso canal, desse nosso desejo de fazer com que a palavra de Deus seja mais conhecida, que a Sagrada Escritura seja sempre mais conhecida, para que seja mais amada, para que seja mais vivida por nós. Me ajude, colabore conosco. Vamos em frente. Se inscreva, dê seu like e compartilhe com seus amigos. Esses 3 pedidos que eu te faço, por favor. Fique com Deus. Amém. Muito obrigado. Tchau.